Olá pessoal que está aí com a gente assistindo ao Saúde em Evidência, né? Hoje eu vou trazer um convidado aqui para falar com vocês sobre um tema muito bacana que é a medicina nuclear. Ele vai falar sobre cintilografias. Especificamente hoje ele vai falar sobre cintilografia renal. Como é que está indo o seu rim? Tá tudo bem? De repente você tem uma orientação para poder estar fazendo um cuidado maior, um exame mais apurado, e a cintilografia, a medicina nuclear pode ser o seu caminho de solução e de estudo para você descobrir o que está acontecendo. Eu vou deixar vocês com o Dr. Giovanni Pereira da medicina nuclear. Olá, espectadores do Saúde em Evidência, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e um grande abraço aí para minha querida Silvana. Muito bom, né, ter o contato com ela e estar aí aprendendo sempre com a Silvana como promover e cuidar cada vez melhor da nossa saúde. A Silvana me pediu para falar um pouquinho para vocês hoje sobre o papel da medicina nuclear na promoção da saúde, porque a saúde tem que estar sempre em evidência. Sem a saúde, ela é o nosso melhor e maior patrimônio. Então, como que a medicina nuclear ajuda a população, de uma maneira geral, a promover a saúde? Basicamente de duas formas: fazendo diagnósticos e oferecendo tratamentos. Mas antes de explicar para vocês o que é, né, um diagnóstico em medicina nuclear ou um tratamento, é importante a gente entender a razão desse nome, medicina nuclear. Né? O que significa medicina nuclear? A medicina nuclear é uma especialidade da medicina que utiliza radiofármacos para fins diagnósticos e terapêuticos. Os radiofármacos não são contraste, eles são diferentes. Muitas pessoas confundem radiofármacos com contrastes, aqueles que são usados na radiologia. É comum o paciente chegar num serviço de medicina nuclear com medo da injeção que ele vai tomar, achando que ela é um contraste, que ela vai dar uma reação, que pode desencadear uma crise alérgica. Isso não acontece. Com os procedimentos em medicina nuclear, a pessoa ela vai receber não um contraste, mas um radiofármaco. E o que é esse radiofármaco? O radiofármaco é a união de um fármaco com um radioisótopo. O radioisótopo é uma substância como aquelas que tem no nosso alimento, nas coisas que ingerimos no dia a dia, com uma diferença. Do ponto de vista químico, é a mesma substância, mas do ponto de vista físico, é uma substância que emite radiação. Isso é um radioisótopo, uma substância comum, por exemplo, nos nossos alimentos, porém com a diferença ou com a característica física de emitir radiação. Já que essa substância emite radiação, ela pode ser monitorada, acompanhada, visualizada externamente. Então, depois que a gente administra um radioisótopo para um paciente, com os aparelhos de medicina nuclear, a gente pode monitorar, ou seja, acompanhar o trânsito desse radioisótopo pelo corpo do paciente. Hoje, os equipamentos de medicina nuclear evoluíram muito, né? E existem hoje equipamentos feitos ou customizados especificamente para certos exames. A Silvana me pediu para falar para vocês um pouco da cintilografia renal. Alguns aparelhos eles têm condição de acompanhar o trânsito do radiofármaco usado para cintilografia renal. Mas o radiofármaco que eu mencionei é a união do radioisótopo, uma substância radioativa, com um fármaco. E que fármaco vamos usar para fazer uma cintilografia renal? Um fármaco que tem no seu trânsito pelo corpo a passada ou uma passagem pelo rim. Existem hoje basicamente dois fármacos, os principais que são usados para cintilografia renal. Um chamado DTPA e outro DMSA. Cada um desses fármacos marcam ou nos permitem monitorar uma função diferente dos rins. A gente, quando se propõe a fazer uma cintilografia renal, o que a gente está querendo fazer é um estudo da função renal o mais completo possível. E para isso usamos os dois radiofármacos, tanto o DTPA quanto o DMSA. O DTPA é um radiofármaco. O DTPA é o fármaco ligado ao tecnécio, ele é o radioisótopo, ele se transforma em radiofármaco. Esse elemento, ele quando é administrado ao paciente, 100% dele vai ser absorvido pelo rim e eliminado junto com a urina. 100% do DTPA vai ser jogado fora com a urina, logo depois que ele é administrado no paciente. E como ele está emitindo radiação, então nós podemos visualizar externamente com o aparelho de medicina nuclear tanto a chegada do DTPA nos rins, a concentração dos rins com o DTPA e depois a eliminação desse DTPA pela urina. Com isso a gente consegue fazer uma avaliação completa da função renal. E a gente pode dividir aqui a função renal em três fases. A primeira fase da função renal é a fase vascular.
É aquela fase que depende da irrigação sanguínea, da perfusão, da vascularização do rim. Se o rim estiver bem perfundido, bem vascularizado, quando eu injeto numa veia periférica o DTPA, rapidamente ele chega em grande quantidade no rim. Então eu vejo o rim concentrando rapidamente o DTPA. Isso vai me dizer que esse rim está bem perfundido, está bem irrigado, bem vascularizado. Não tem nenhuma obstrução na artéria renal, não tem doença aterosclerótica nessa artéria. Portanto, a primeira função estudada, a função vascular, está ótima. A seguir, esse medicamento, esse material, o radiofármaco DTPA, começa agora a ser concentrado. Ele vai sair do sistema vascular, porque ele foi injetado numa veia, ele estava andando no sangue. Ele vai sair do sangue e ele vai agora compor o filtrado glomerular, que é aquela urina mais primitiva. É a primeira parte da urina, quando a urina começa a ser fabricada no rim. Então o rim vai tirar esse DTPA do sangue e vai colocá-lo nesse filtrado. E aí esse rim começa agora a aumentar a concentração do DTPA. Com o aumento da concentração do DTPA dentro do rim, eu percebo que esse rim está com uma função de filtração glomerular, ou seja, uma função de produção de urina adequada. É um rim que está filtrando bem o sangue. Então, o medicamento chega rápido no rim, o rim está bem perfundido. E o medicamento agora está se concentrando bem no rim. O rim está com uma função de filtração ótima. Estudei 2 funções já do rim com o DTPA. Agora eu começo o estudo da terceira função, uma terceira fase, a fase de excreção. O rim recebe o medicamento, concentra ele e agora ele tem que eliminá-lo para a bexiga. Então nessa fase final eu percebo agora o medicamento sendo eliminado do rim pela via de excreção, pelos ureteres e depois se concentrando e enchendo a bexiga. E isso deve acontecer de forma muito rápida, especialmente porque quando a gente está filmando o paciente, a gente coloca o paciente numa maca, o aparelho, o paciente deitado de barriga para cima, numa maca, o aparelho está embaixo do paciente. A maior parte dos pacientes que fazem cintilografia renal são crianças. É um estudo feito muito para a população pediátrica e, portanto, é um estudo que é relativamente tranquilo para a criança, porque a criança não vê o aparelho, não tem aquele trauma, aquela fobia de estar sendo agredida ou invadida por um médico, por uma enfermeira. Essa criança vai ficar deitada numa maca, o aparelho posicionado atrás dela, e aí nesse momento ela toma uma injeção e o aparelho começa a filmar. Vai filmar a chegada do DTPA no rim, a concentração do DTPA nesse rim e depois a eliminação do DTPA pelo rim. Com isso a gente consegue, especialmente na população pediátrica, avaliar se essa criança tem ou não uma obstrução renal. Muitas vezes, crianças que estão fazendo avaliações renais percebem que têm as vias excretoras dilatadas, fazem um ultrassom ou uma tomografia e percebem que as vias excretoras estão dilatadas. São 2 as possibilidades para explicar essa dilatação. Ou essa criança tem um refluxo vésico-ureteral, retorno da urina da bexiga para o ureter, ou essa criança tem uma obstrução. As 2 situações dilatam, mas são situações diferentes que exigem tratamentos diferentes. Como diferenciá-las? Esse é o papel da cintilografia renal. É isso que o pediatra ou que o uropediatra muitas vezes espera de uma cintilografia renal, que ela responda para ele: esse rim tem uma boa perfusão, tem uma boa filtração e tem uma boa excreção ou eliminação do material? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, significa que essa criança não tem obstrução e até onde entendemos se a função está boa e não está obstruída, essa criança pode ser poupada de uma intervenção ou de uma cirurgia. Esse é o papel da cintilografia renal em promover a saúde e manter a saúde em evidência. Numa outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais sobre outras aplicações da medicina nuclear na promoção e na evidenciação da saúde. Muito obrigado a vocês pela companhia e a Silvana pelo convite.